Disse o Salvador: tomei o meu lugar no meio do mundo em carne, apareci a eles. Aí muitos podem pensar assim, irmão, mas você falou anteriormente que ele não veio em carne. Verdade, porque ele veio numa aparência carnal. Por isso ele disse que nós temos que prostrar perante aquele que não veio em carne. Porque os que veio em carne, todos eles são carnais. E ele não é carnal, ele era um espírito vivificante, né? Então, apareci a eles e encontrei-os todos ébrios. Ébrios de quê? Estava bebendo a bebida de um homem morto, um evangelho corrupto. Então, todos embriagados. No meio deles, ninguém encontrei dentro. E minha alma perturbou-se pelos filhos dos homens, porque eles são cegos em seu coração. Eles não veem que vazios vieram ao mundo e vazios tentam sair do mundo outra vez. Mas agora estão ébrios. Quando se livrarem do vinho, aí então arrepender-se-ão. Veja, irmão, quando você está em um templo religioso, seja para os hebreus que estavam antes do nosso Salvador, que estava naquele tempo se embriagando com as obras da carne, fazendo seus cultos aos mortos, ao morto. De lá para cá, quando eles crucificaram nosso Salvador na aparência, cortaram a árvore e consumiram com os seus frutos. Então, trouxe de novo o paganismo e misturou com as palavras e levou o povo de volta aos templos para receberem a palavra da boca de um sacerdote, padre, pastor, cooperador, seja o nome que você usa aí. Lá no judaísmo, né, a mesma coisa, onde eles iam lá perante os sacerdotes. Então, aqui onde estamos agora, em 2023, quando você vai para um templo para buscar a palavra da vida, isso quer dizer que você não bebeu da água da vida, porque a água da vida é aquela que ele prometeu à mulher no poço de Jacó. Ela se fará em ti uma fonte e jorrará daqui para a vida eterna. Então, se você está buscando fora, é porque você não tem o Espírito do nosso Pai. E se embriagou com essa falsa doutrina que é pregada nos templos de pedra, todos eles sem exceção, a começar daquele que foi destruído em Jerusalém e as primeiras igrejas católicas que foram levantadas como templo de pedra até a última igreja que se prega esse evangelho corrupto que acabaram de abrir hoje, por exemplo. Quantas igrejas não se abrem um dia? Tudo que era boteco, cinema e mercado se aluga, colocam as cadeiras e um homem com a Bíblia e ali se diz ser uma igreja, um templo. Porém, para cultuar o morto, para uma doutrina morta, que não produz frutos de salvação, não vai te levar à vida eterna. Porque só as palavras do nosso Salvador, juntamente com o Espírito dele,
é quem nos vai conduzir à verdade. Vimos aqui no princípio do Evangelho de Tomé, quando alguns versos atrás, alguns versículos atrás, quando ele disse que quando víssemos um espírito não nascido de mulher, é esse, é que é ele, prostra-te perante ele, pois é esse é que eu estou aqui anunciando para vocês hoje. Não é o morto nascido de mulher, que dentro da Igreja Católica até o dia de hoje está pregado sobre uma cruz. Estou vos anunciando o vivo. E não é só a Igreja Católica, mas é todas essas galhas que saiu, galhos, pequenos fiotes da mesma árvore, ligada à mesma raiz, que produzem mesmos frutos, frutos para a morte. Então, irmãos, é muito revelador o Evangelho de Tomé, assim como todos os outros que já foi lido. Se o irmão ainda não ouviu, volta lá, assiste os outros anterior e venha juntando isso no seu coração. Ah, mas minha cabeça não dá e tal. Escreve num papel, pega lá o que Judas falou, pega o que o fulano falou, as partes, é claro, que tem as revelações, não precisa você escrever tudo, você vai escrever para você comparar uma coisa com outra e até com a sua Bíblia. E assim, se você desejar, você vai chegar à verdade, né? Então vamos para o 29. Disse o Salvador: se a carne veio a existir por causa do Espírito, isso é uma maravilha. Mas se o Espírito veio a existir por causa dela, ou seja, da carne, né? É a maravilha mais, é a maravilha das mais maravilhas. Mas o que me maravilha é como essa grande riqueza fez morada em tal pobreza. Veja, irmãos, aqui o quanto é interessante esse versículo. Se a carne veio a existir por causa do Espírito, isso é uma maravilha. É o que é correto. A carne veio a existir por causa do Espírito. Porque antes que a carne existisse, o Espírito já existia. Então, podemos compreender o quê? Que esta carne é apenas um veículo para o nosso espírito, né? Mas aí ele inverteu a coisa para fazer com que a cabeça daqueles homens pegasse no tranco e pudessem separar a verdade da mentira, né? Então, é uma maravilha que a carne veio a existir por causa do Espírito. Aí ele inverteu aqui para eles tentarem entender, mas se o Espírito veio a existir por causa dela, aí é a maravilha das maravilhas. Tá vendo? Se isso fosse verdade, irmãos, que eles ensinaram para nós, que, que é o que nós pensamos, que a carne é quem veio
que o espírito veio a existir por causa da carne, nós invertemos as coisas. Então não compreendemos nada. Temos que colocar no nosso coração. O espírito existia, então veio a carne para servir de condução para nós aqui. Então o que é importante? O veículo ou a pessoa que está dentro do veículo? Logo, você vê que num acidente, se o veículo é destruído, mas a pessoa que está dentro do veículo foi poupada, ainda que esteve uma perca material, devemos de ficar satisfeitos, pois a pessoa que estava dentro, que é a alma, não morreu. Então, é bem fácil, né, irmão, de nós compreendermos isso. Então, vejamos que a alma é que é o importante. O espírito é o que é importante, porque já existia. Mas a carne é só o veículo. Então ele inverteu, falou assim, mas vamos dizer que ao invés de a carne ter sido feita para o espírito, vamos dizer que o espírito foi feito para a carne. Aí seria a maravilha das maravilhas, né? Como ele disse aqui, porém, não é verdade. A verdade é o que foi dito primeiro e não o que foi dito depois. Então ele disse, né? Mas o que me maravilha é como essa grande riqueza fez morada em tal pobreza. O espírito, sendo uma riqueza imensa que veio do Pai das Luzes, vim fazer morada nessa pobreza, nesse terreno. E está aqui mergulhado nessa lama e precisa de ser achado antes que o dono do terreno venha e te peça o terreno, certo? E uma vez que você não está dando mais fruto para as coisas da carne que ele precisa que você dê, ele te arrendou esse terreno, mas ele quer a parte dele, para que ele possa sobreviver. Mas então você conheceu o espírito e não está mais produzindo fruto para ele. É logo, ele já fala, vamos matar isso aí, porque nós pega a terra para trás. Ele não está dando fruto para nós. E não é importante, irmãos, dar fruto para o pai da matéria. É importante dar fruto para o pai do espírito. Logo, cessemos de dar fruto, ainda que ele vai se enfurecer contra nós e vai vir para tomar a terra. Tudo bem, ele que leve a terra dele, desde que o tesouro, a nossa alma, se una ao espírito e volte para o pai que o deu. E ele que fica com a sua terra, que não vale nada, nem para nós, nem para ele. Porque ele não lavra, ele não planta. Nós é que temos que plantar para ele se alimentar. Veja, irmãos, o quanto é simples de compreender que é a mesma coisa de que uma pessoa, vizinho seu aí. Ah, irmão, eu queria ter uma terra para plantar, eu não tenho, não tem jeito, as coisas estão difíceis. Então o que você faz? Você olha do lado de lá, tem um vizinho que tem uma terra grande e ele não planta. Então você vai lá, conversa com ele, fala, fulano, eu queria arrendar essa terra sua aí para mim plantar e tal, e aí eu te pago aqui um arrendo pelo terreno. Como ele não tem tempo, nem tem, vamos dizer assim, experiência, não pode plantar, porque o inimigo da nossa alma, o príncipe desse mundo, ele não pode fazer nada. Ele precisa dos homens para que faça por ele. Então ele te cede essa terra. Fala, ó, então tá, vamos combinar. Quanto que é o meu? Ah, o meu,
o seu aqui eu vou pagar para você aqui por causa do terreno, eu vou ter todo o trabalho de limpar e cuidar das plantas, eu dou 10%. Beleza, combinado. Mas vamos que logo se plantou e está pagando ele direitinho, ele está satisfeito, porque ele está se alimentando daquilo também. Mas aí uma hora, quando você se entende pelo espelho, fala, rapaz, eu estou trabalhando de escravo para esse sujeito aqui, eu não vou mexer com isso não. Ainda que ele tô tendo aí o lucro da terra e tudo, porém tudo isso é material. Aí você começa a nascer do espírito e você já não começa a produzir mais aquelas plantas que dava os 10% dele. Aí ele já fica de orelha em pé, fala, esse sujeito, ele tá pelejando para ir para cima, ele não quer ficar aqui com nós mais não. E o que ele vai fazer? Pedir a terra. Pedir a terra, como é que é isso, mano? Ele vem e fala para me entregar a terra. Se fosse o vizinho que você arrendou a terra, ele te pedia a terra, fala, ó, você não está plantando, eu não estou ganhando meus 10%, retira da terra, porque a terra é minha. De fato, você tem que pegar sua tralha ali e deitar o cabelo, né? Então, ele, já no mundo espiritual, é o pai da matéria. Ele vem para te cortar o fio da vida, tomar a terra. Essa terra tem que ir para o pó, tornar pó. Porém, mas se você já estava dando frutos no espírito, estava maduro, sobe, assim como subiu todos os discípulos naquele dia. Mas nós vimos a fúria dele contra eles. E a fúria dele vem contra nós, porque ele precisa tomar a terra. Mas ele não está interessado na terra, porque a terra não tem valor. Ele quer tomar a terra e levar a sua alma junto. Mas uma vez que você já se tornou um homem espiritual e está vivo na presença do Pai, ele não terá poder na sua alma. E aí ele pega e fica danado, porque aí ele vai caçar alguma coisa ali, talvez ainda tenha aqui alguma mandioca, alguma batata para o nosso alimento aqui e tal e coisa. Porque o inimigo da nossa alma, ele se alimenta das almas nossa. Então, se você não produz nada para ele, ele fica sem nada. E uma vez que você tirou e ele pegou a terra, ele vai caçar ali pela sua alma e não vai encontrar nada. Então, ele perdeu essa batalha. E você saiu vitorioso na presença do nosso Pai. Então, falou aqui da riqueza, né? Veio morar na pobreza. Disse o Salvador, disse o Salvador, onde há 3 deuses, há deuses. Onde há 2 ou 1, estou com ele. Onde há 3 deuses, aqui está em D minúsculo, há deuses. Onde 2 ou 1, estou com ele. Veja, irmão, que é uma parte muito interessante que nos foi ocultada. Para que você não saiba que você, irmã, você, irmão, é um Deus. Ah, mas que é isso, Moab? Você vai dizer isso? Digo porque foi ele que disse, não foi eu. Estou só repetindo as palavras que ele acabou de dizer. E ele disse, onde tiver 2 ou 3,
reunida em meu nome, eu estou presente no meio de vós. Não é isso que está na sua Bíblia? Porém, eles ocultaram a palavra Deus. Mas eu te pergunto, irmão, o filho de peixe, o que que ele é? É peixe, irmão. E o filho de uma ave? É uma ave. E um quadrúpede? É um quadrúpede. Logo, nós somos filho do Pai. Então, se somos filho do Pai, que é o supremo, o superior de todas as coisas, logo, somos da mesma semelhança que Ele. Então, somos deuses, ainda que menores, né? Mas eles ocultaram isso de nós. Para quê? Para que você não conheça, para que você pense que você é essa carne. E você vê as pessoas nesse mundo lutando pelas coisas dessa vida, você vê que o que eles valorizam é a carne, a alma não. Porque a alma para eles não tem valor. Foi ensinado que você deve desvalorizar a sua alma e valorizar a sua carne. Você tem que ter status, você tem que ter riqueza, você tem que ter muita coisa para você ser aceito nesse mundo. Porém, para ser aceito no reino do nosso Pai, não podemos levar nada daqui, nem esse corpo, carne. Tudo será desfeito. Então, o que é importante? O importante é a alma, mais uma vez, junto com o espírito. Voltemos para o nosso Pai. E lá vamos entender quem éramos no princípio. Assim como o filho pródigo, que pegou os seus bens, fez uma viagem para uma terra distante, podemos compreender que é essa terra aqui, né? Descemos de lá, fizemos essa viagem. E chegamos aqui, fomos enganados. E começamos a comer das comidas e a vestir com as vestes daqui e a proceder como os que são daqui. E esquecemos de quem nós éramos. Então, o nosso Pai enviou o nosso irmão, o primogênito de toda a criação, por quem tudo foi criado, para que ele viesse nos despertar a respeito disso. E nós despertando, voltarmos para a casa do Pai. Assim como o filho pródigo, cansado daquele sofrimento, daquela escravidão, que a escravidão nesse mundo é terrível, irmão. Ainda que a sua vida esteja boa, mas se você olhasse pelos seus irmãos, você devia de compreender que realmente somos escravos. E que ainda que você sofra menos, outros sofrem mais. Assim como Moisés, que foi tirar o povo da terra do Egito, e via que ali o povo era oprimido. E ele chegou a ter que matar um egípcio por causa de um de seus irmãos, né? Ao contrário de Moisés, o nosso Salvador se fez em semelhança de carne do pecado, desceu ao mundo de morte, atravessou as águas acima e entrou e foi até as partes mais profundas da terra, no Sheol, no abismo, para resgatar ali nossos irmãos do princípio, Abraão e os patriarcas, Adão, né? Então, irmão, e nos despertar o restante, para que nós possamos entender a sua obra de salvação. O que não tem nada a ver com esses 2000 anos de mentira que está sendo pregado dentro das religiões. Então, irmão, fica muito claro para nós todas estas palavras como estão sendo ditas, né?
Então, sabendo que somos deuses, que foi ocultado de nós, e nos fizeram pensar que nós éramos essa matéria. Mas hoje é desvelado perante o Evangelho de Tomé a verdade a respeito do princípio nosso. Porém, como filho pródigo, temos que levantar, sacudir a poeira do nosso pé, né? E voltar para o Pai. E Ele virá ao nosso encontro e nos receberá com festa, porque nós estávamos perdidos e fomos achados. Então vamos ler aqui 31, versículo 31. Disse o Salvador: nenhum profeta é aceito em sua cidade, nenhum médico cura aqueles que o conhecem. Veja, irmãos, as pessoas, por conhecerem a vida de uma pessoa, como eu que estou aqui pregando, aqueles que me conhecem, por causa de estar na carne, por causa de muitos erros que a gente cometeu quando estava na carne sem compreender, então nos julga por aquilo e por isso não é possível que o profeta faça obras no meio da sua casa, no meio da sua parentela. Por quê? Porque é desacreditado. Ele não tem crédito. E assim ele fez essa comparação, né? Tem um doente, às vezes eu tenho o poder de curar aquela pessoa ali. Mas por causa do passado, ele não recebe isso. E aí fica bem claro por que não se pode fazer. Mas o nosso Salvador, ele tudo pode. E ele usa de quem ele deseja e aqueles que o desejarem servi-lo. E eu tenho desejo no meu coração de servi-lo e fazer a vontade dele. Porém, posso fazer por mim, não posso fazer pelas outras pessoas, a não ser o que estou fazendo. Advertindo a respeito dessas palavras que foram ocultadas, né? Então ele seguiu dizendo, disse o Salvador, uma cidade que é construída no alto de uma montanha, sendo fortificada, não pode cair, porém, não pode jamais ser escondida. Então, irmãos, se nós formos construir sobre uma montanha, como está escrito aqui, o que temos que fazer? Fazer, mas fortificar ela. Por quê? Porque ela vai chamar a atenção daqueles que estão em trevas e que viu aquela luz sobre a montanha. Alguns vão chegar ali pedindo socorro, ajuda, a esse devemos ajudar. Mas também virá os ladrões, né? Os bandidos. E esse é preciso que as nossas muralhas estejam fortificadas para que eles não possam adentrar a cidade e ali tirar os nossos bens. Então é uma coisa complicada, porque realmente se você quiser servir ao nosso Salvador, você pensa assim, bom, então eu tenho que pegar e me esconder e ficar escondido. Não, ele diz que não pode você acender uma candeia e colocar debaixo da mesa. Tem que ser posta na casa para que todos vejam.
E uma vez que se vê a luz na casa, de longe você vê uma casa com a luz ligada. Logo você vai atrair um que vai te pedir uma ajuda, e você pode e deve ajudar, porém virá o ladrão, que é o príncipe deste mundo, junto com os seus anjos. E nessa hora a sua casa tem que estar fortificada. E ainda que eles lhe tirem a vida material, não tirará a sua vida espiritual. Não levará a sua alma. Levará unicamente os bens terrestres. Então, fica aí mais esse verso. E no próximo nós damos seguimento. Já estamos em 31, senão os vídeos ficam muito custosos de subir.